O título do sermão de hoje é Vivendo como Enoque na geração de Lameque. Para a gente começar, eu posso te convidar a fechar os teus olhos e nós conversarmos com Deus, para a gente, ao abrir a palavra dele, permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado porque é a tua palavra que está aberta. Obrigado porque ela fala funda e profundamente ao nosso coração. Que o Senhor esteja com cada um de nós e que a Bíblia, ao ser aberta, que o Espírito Santo fale fundo ao nosso ser. Que nós possamos ser transformados pela palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso te convidar a abrir a Bíblia? Abre a tua Bíblia aí em Gênesis, no capítulo 4. E nós vamos ler aí a partir do verso 17. Nós vamos ler o primeiro dos primeiros textos da Bíblia e uma das primeiras ações feitas aí pelo ser humano. E aí você vai ver que essa não é uma das leituras mais agradáveis. Mas a gente precisa entender um pouquinho o que estava acontecendo para inclusive entender a nossa geração hoje. Abriu a tua Bíblia? Facinho, né? Gênesis capítulo 4, verso 17, diz assim, ó. E Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Esse não é o Enoque que a gente conhece, tá? É o Enoque, primeiro filho de Caim. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Vamos contar comigo aí, ó. Adão, Caim, aí ele diz, Caim, a Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael gerou a Metusael. Metusael gerou a Lameque. Olha só. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do irmão era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Agora, olha que triste. Zilá, por sua vez, deu luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse assim, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Prestou atenção? Entendeu a história de Lameque? Adão, Caim, vamos lembrar aí dos nomes? Adão, Caim, Enoque, Jaré, Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Lameque é o 7º. Vamos pular para Gênesis capítulo 5. A gente vai avançar um pouquinho, vamos ler aí verso 18. Diz assim, ó, Jared, já é um outro Jared aqui, viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas, e todos os dias de Jared foram 962 anos. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Enoque andou com Deus depois que gerou a Metusalém. Viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque, verso 24, andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Como eu disse, forte a leitura desses dois textos, né? Primeiro a gente consegue observar aqui a história de Lameque, o 7º depois aí da criação, o 7º na linhagem de Adão através de Caim. Mas se você abrir o capítulo 5 e for analisando com detalhe, você vai ver que Enoque também é o 7º depois de Adão, ou na geração de Adão. Só que Enoque vem da linhagem não de Caim, mas vem da linhagem de um outro filho que Adão teve depois da morte de Abel, que foi Sete. Sete, Enos, Cainã, Maalael, deixa eu ver lembrar. Sete, Enos, Cainã, Maalael, vem Maalael, Jared e depois vem Enoque. Adão, Enos, Cainã, Maalael, Jared e depois vem Enoque. É também o 7º. Quer confirmar isso? É fácil. É só você abrir a sua Bíblia lá no livro de Judas, no versículo 14.
ele também faz essa mesma profecia. Abre lá, finalzinho da Bíblia. Abre lá, diz assim, ó. Está lá um pouquinho antes do livro do Apocalipse. Judas, versículo 14. Judas não tem capítulos. Judas é um livro bem pequenininho. É um livro antes do Apocalipse. Então você pode procurar Apocalipse e volta. E no versículo 14 diz assim, ó. Foi a respeito dele que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo para todos e convencer o ímpio e tal. Prestou atenção? 2 homens que viveram provavelmente na mesma época, porque são os sétimos depois de Adão, mas que têm histórias totalmente diferentes. Um é reconhecido primeiro, porque foi o primeiro polígamo da história. O primeiro, na verdade, ele foi bígamo. Ele teve 2 esposas. A Bíblia diz Ada e Zilá. Só que Lameque também é conhecido não só por ter tomado para si 2 esposas, mas também é conhecido por ter matado 2 homens. 2 homens, sim. Se você analisar com calma o texto bíblico, você vai dizer assim: matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Diferente do seu parente, Caim, que matou o seu próprio irmão, Abel, Lameque agora toma para si a morte de 2 homens. E parece que foi uma morte por motivos muito banais. Porque simplesmente, sei lá, parece que pisou no seu pé, feriu, e o outro porque fez alguma coisa e o machucou. João Calvino, um grande teólogo, ele chega a dizer assim que Lameque era um homem cruel e destituído de todo sentimento humanitário. Lameque aparece na história como alguém que vê a vida do outro como sendo algo de pouco valor. Lameque, ele olha para a vida das pessoas como se não valessem nada, e ele tem orgulho disso. Porque ele, ao chegar para suas esposas, ele canta isso, ele faz uma poesia. Bom, o problema é que Lameque, ele não parece demonstrar muito arrependimento pelo que fez. Na verdade, Lameque toma para si um juízo proferido pelo próprio Deus. Lembra lá quando Caim matou seu irmão Abel? Deus disse assim: aquele que tocar em Caim será vingado 7 vezes. Pois é, Lameque, ele agora assume o lugar de Deus. E ele diz assim: aquele, porém, que tocar em mim será vingado 70 vezes 7. Lameque fala isso para se vangloriar. Lameque fala isso para achar que as suas ações são dignas de serem, quem sabe, postas na história. Ele matou 2 homens. Não era algo comum naquela época. Mas Lameque não está preocupado com isso. Lameque está preocupado em mostrar o seu orgulho. Quem sabe Lameque fala isso porque, se você olhar um pouquinho o texto que nós lemos, você vai ver que um dos seus parentes é responsável pelas armas. Talvez foi pensando nisso que Lameque disse: olha, quem tocar em mim será vingado 70 vezes 7. Estava na sua linhagem. Era alguém cruel, mau, cheio de orgulho no coração. Engraçado que essa expressão 70 vezes 7 é a primeira vez que aparece na Bíblia, mas não é a única. Porque Jesus também fala sobre 70 vezes 7. Só que Jesus, quando fala de 70 vezes 7, fala sobre perdão. 70 vezes 7 na boca de Jesus é perdão. Na de Lameque é maldição. Forte, não? Um homem que aparece na história pelos seus maus feitos. Um homem que aparece na história não porque é digno, mas simplesmente para eu e você relembrarmos do quão mal ele foi. O quão mal ele fez. Só que quando a gente vira a página, ou avança um pouquinho o capítulo, a gente encontra um outro homem, totalmente diferente. Enoque. Alguém que é apresentado no texto bíblico por 2 vezes como um homem que andou com Deus. Por 2 vezes o texto bíblico repete: e Enoque andou com Deus, verso 22. E Enoque andou com Deus, verso 24. Enoque entra na Bíblia
não como alguém assim totalmente diferente. Enoque, Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas, ele não era um eremita, ele não era alguém que se afastava, não, pelo contrário. Mas ele dedicava a sua vida para andar com Deus todos os dias, todos os instantes. 2 homens, os sétimos depois de Adão. Um pela linhagem de Caim, outro pela linhagem de Sete. 2 homens que viveram na mesma época, que compartilhavam o mesmo período da história, mas que têm destinos totalmente diferentes. Um é notório pela sua maldade, o outro é notório pela sua intimidade com Deus. 2 homens da mesma família, que vivem uma mesma geração, mas um escolhe corromper a fidelidade, o outro escolhe ser fiel pelos ideais de Deus. Um escolhe dar a vida, o outro escolhe tirar a vida. Um escolhe emitir juízos e falar em nome de Deus. Olha, se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Um outro escolhe simplesmente caminhar com Deus. Ele não está preocupado com nada. Ele está preocupado tão simplesmente em viver ao lado de Deus. É certo que os tempos estavam difíceis e se tornariam ainda pior. Se você continuar lendo o texto bíblico e chegar no capítulo 6, você vai ver que a época de Noé era uma das piores que existia. O ser humano já havia se corrompido, a maldade já havia chegado à raça humana, mas havia chegado com muita propriedade, não era fácil. Você lê o capítulo 6 do livro de Gênesis, você vai ver que agora a corrupção estava tão forte no coração do ser humano, a corrupção era tão grande no coração do ser, que Deus criou, Deus precisava emitir algum juízo, Deus precisava fazer alguma coisa. O problema é que a história volta a se repetir. E hoje estamos vivendo do mesmo jeito. Ellen White comenta no livro Patriarcas e Profetas que se essas gerações tivessem a oportunidade de conviver com Adão, se nós tivéssemos a oportunidade de viver dia a dia com Adão, poderíamos ser diferentes. Porque sabe qual é o problema? Enoque viu Adão. Enoque conheceu Adão. E não só Enoque, mas Lameque. Se você for bom em matemática, você for fazer os cálculos das idades e tal, você vai ver que Adão, ou as histórias de Adão ainda eram presentes. Adão ainda estava ali. Adão tinha escolhido, segundo Ellen White, viver sendo fiel a Deus, mesmo no meio de uma geração corrupta. E eles tinham a oportunidade de ver e conhecer tudo isso. O problema é que Enoque ouviu Adão, mas Lameque quis fazer tudo diferente. E a história volta a se repetir. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para o nosso panorama, não é muito diferente do que nós estamos vivendo. Vivemos em uma geração cheia de Lameques. Homens maus, que se vangloriam pelas suas próprias ações, que se vangloriam por tirar a vida, por destruir o outro. Homens que não estão preocupados com o próximo, mas estão preocupados tão somente consigo mesmo. E nós somos chamados a viver como Enoque, em uma geração cheia de Lameques. Nós somos chamados a ter intimidade com Deus no meio de uma geração que nem quer ouvir falar de Deus. Gente que resolve ter ideias e falar que foi Deus quem mandou ou Deus não existe. Sendo que Deus chama eu e você para sermos fiéis a Ele, custe o que custar. Sabe, eu acho que tem uma palavra que poderia definir muito bem essa geração. E essa geração, eu acho que não poderia ser definida por tecnologia, por informação, não é por computadores, não é por smartphones altamente modernos, não é por acessibilidade. Talvez a melhor palavra que poderia definir a nossa geração é uma palavra que inclusive o pastor Tiago Rodrigues ajudou a definir. Ele diz assim, que essa é a geração
mais narcisista que existiu. Você sabe o que é narcisismo? Narciso é parte de uma mitologia grega e ele recebe uma maldição. E a maldição é a seguinte: ele iria se apaixonar por ele mesmo. Ele deveria ter uma paixão monstra por ele mesmo. E isso acontece. Narciso conta a história da mitologia, que ele vai até um lago e ao ver o seu reflexo na água, ele fica apaixonado, perdidamente apaixonado. Tanto por ele mesmo, que ele acaba se atirando no lago e morrendo afogado. Narciso representa a geração que nós vivemos. Uma geração só preocupada consigo mesmo. Uma geração perdidamente apaixonada pela sua imagem, pelas suas fotos, pelas suas próprias ideias. Uma geração carente de aplausos, de curtidas, de acolhidas, de ouvidos que escutem os seus discursos, às vezes sem nexo nenhum. Uma geração que querem que os olhos vejam as suas fotos vazias de significados. Fotos perdidas no meio do nada. Fotos tão somente de si mesmos. Paisagens poluídas por gente que precisa provar que esteve em algum lugar e precisa fotografar e expor para todo mundo aquilo. Uma geração cheia que necessita de marcações. Precisa ser marcado no Instagram, precisa ser postado nos stories, para que todo mundo veja o que fez, onde esteve, ou o que deixou de fazer. Uma geração cheia de dodói, cheia de disse-me-disse, sabe? Uma geração que se dói por tudo, que um discurso, a defesa de um político, alguém que o contraria ou machuca a ponto de se sentir profundamente magoado. A gente vive numa geração frágil. Uma geração que não se pode discordar de nada. As suas ideias são as melhores, são as mais perfeitas. Os outros estão errados, você está certo. Essa é a geração que a gente vive. Uma geração tão birrenta que procura confusão no trabalho, na escola, no colégio, em qualquer outro lugar. Discute por tanta coisa. Mas as suas ações só ficam na discussão das redes sociais. As suas ações se restringem a falar através de um computador, um dispositivo portátil. Mas na prática não faz nada. Uma geração cheia de melhores amigos de final de semana. Que muda de amores facilmente e que ama só para poder postar e mudar os status de que está em um relacionamento sério. Uma geração que aprende palavras novas para postar de letrada no Facebook, no Instagram ou em qualquer outra rede social. Uma geração que quer status e que tenta ganhar status baseado na atualização dos status. Uma geração que se sustenta por selfies. Nunca se tirou tanto selfie como se tira hoje em dia. Selfie em lugares mais absurdos possível. Há pouco tempo, você lembra? Alguém chegou a tirar selfie no meio de um velório, com um morto dentro de um caixão. Como se aquilo fosse a coisa mais bonita possível. Uma geração que coloca no altar da sua vida grandes vozes do nosso tempo. Uma geração que ama os comediantes de stand-up, de cantores sem voz ou sem nenhuma beleza musical. Uma geração que precisa ser percebida. Pessoas que se garantem por ouvir rótulos ou por ouvir músicas, por ler livros, simplesmente para postar que está lendo alguma coisa. Adultos que voltaram a ser adolescentes, que negligenciam coisas básicas da casa porque precisam ter o videogame mais atualizado do momento. Mas que não está preocupado se a casa tem recurso suficiente para promover o sustento da própria família. Uma geração que ostenta suas últimas tecnologias, mas que se olhar o boleto do cartão de crédito está cheio de dívidas. E sem contar os crentes, que se promovem em cima de uma santidade ou espiritualidade de voos baixos. Não é espiritualidade ou santidade nenhuma. Só está escondida atrás de versos bíblicos postados nas redes sociais ou de vídeos gravados.
Gente que chega na igreja e antes de sair de casa para ir para a igreja, já coloca foto dizendo: partiu culto, partiu igreja, partiu sábado. Mas o coração está tão duro que tem um Espírito Santo doido para partir o coração. Mas não está disponível para isso. Gente que chega na igreja para fazer check-in, vai sair daqui sem levar nada. Geração de Lameque, que está só preocupada consigo mesmo. Está só preocupada com o seu próprio status. Em chegar para as esposas, como fez Lameque, e dizer: matei um homem porque me feriu e outro porque me pisou ou me machucou. Uma geração que está infectada e corrompida pelo pecado, mas que não está preocupada em ouvir falar de Jesus. É essa geração que a gente vive. E é essa geração que nós estamos sendo chamados para viver como Enoque. É nesse contexto de desafios que nós vivemos. É nesse contexto de gente que não quer ouvir nem falar de Deus. É nesse contexto de pessoas que são narcisistas, egoístas. Deus chama a mim e a você para sermos como Enoque. Ellen White diz assim no livro Patriarcas e Profetas, página 50. O andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentidos ou visão, mas em todos os deveres da vida diária. Enoque não foi um eremita excluindo-se do mundo, pois ele sabia que tinha uma obra para fazer, para Deus, no mundo. Na família, em suas relações com os homens, como esposa e pai, como amigo, como cidadão, Enoque, diz ela, foi um servo do Senhor constante, inabalável. Percebeu? Enoque vivia numa geração cheia de Lameques, mas ele era a diferença. Enoque vivia num mundo corrompido pelo pecado, mas ele fez tanta diferença que a Bíblia diz que Deus já não aguentava mais de saudade de Enoque, a ponto de o tomar para si. Lembra que eu falei? Se você continuar lendo um pouco o capítulo 5, chegar no capítulo 6, você vai ver que o gênero humano havia se corrompido de tal forma que Deus necessitou levantar um homem e trazer juízo à terra. E o próprio Jesus diz que esse mesmo panorama iria se repetir nos nossos dias. Abre a tua Bíblia, Mateus 24, 37. Você conhece esse texto. A gente pode até, quem sabe, citar de cor, mas eu quero ler com você. Mateus capítulo 24, verso 37. Abre a tua Bíblia. É fácil, mas é importante que você abra, manuseie a palavra de Deus. Mateus 24, verso 37. Na minha Bíblia diz assim, ó: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Percebe? O mesmo panorama na vida de Enoque, é o que está acontecendo hoje. Se você estava conectado conosco semana passada, eu preguei sobre isso. O título do meu sermão foi Jesus precisa voltar. Mas amigo, eu vou repetir um pouco do que eu falei ontem, só agora, ou na semana passada. Para Jesus voltar, eu preciso estar preparado. Deus está chamando Enoques para serem levantados numa geração que está cheia de Lameque. Ellen White continua dizendo, no mesmo capítulo, ela diz assim, ó: então, como no mundo antes do dilúvio, a iniquidade prevalecerá, seguindo os impulsos de seu coração, corrompido, e os ensinos de uma filosofia enganadora, os homens rebelar-se-ão contra a autoridade do céu. E ela continua, mas como Enoque, o povo de Deus procurará a pureza de coração e conformidade com sua vontade, até que reflitam a semelhança de Cristo. Como Enoque, advertirão o mundo da segunda vida do Senhor e dos juízos que cairão sobre os transgressores. Assim como Enoque foi trasladado ao céu antes da destruição do mundo pela água, assim os justos vivos serão trasladados da terra antes da destruição
desta pelo fogo. Forte, não? Deus está querendo levantar Enoque no meio de uma geração repleta de Lameque. Uma geração que não quer ouvir falar de Deus, mas que precisa que eu e você demonstremos quem é Deus. Uma geração tão preocupada com seu próprio status, mas Deus não chama eu e você para mostrarmos o nosso status. Deus chama eu e você para buscar a Ele e tentarmos sermos mais parecidos com Ele. Efésios 4, versículo 11 a 13, diz assim, ó: E ele designou alguns para apóstolo, outro para profeta, evangelista, para pastores, mestre. E ele termina dizendo assim, ó: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ei, Deus chama em você para maturidade espiritual. Deus está chamando eu e você para sermos Enoque, para andarmos com Deus, para vivermos com Ele, para deixar de lado, sabe, os nossos desejos, os nossos status postados, as nossas fotos, e tentarmos, acima de tudo, sermos mais parecidos com Ele. Deus está chamando um povo para representar a Ele. Deus está chamando eu e você para crescer, sabe? Deus te chama para ser a geração que vai completar, ou que vai estar comprometida com o reino de Deus, que vai ser mais sólido espiritualmente, mais seguro. Não simplesmente porque lê o livro de autoajuda, mas porque estamos convictos do que Deus pode fazer com a gente. Ei, Deus está te chamando para ser uma geração que sabe manusear a Bíblia, e não o controle de TV, do Xbox, do PlayStation, ou de qualquer efeito do Instagram e do TikTok. Deus está chamando eu e você, amigão, para a gente ser bom na palavra dEle, e não nas redes sociais. Deus está chamando jovens que estejam mais dispostos a alcançar níveis de santidade mais altos do que níveis elevados em joguinhos das redes sociais. Deus está chamando mulheres que tenham facilidade em encontrar os livros da Bíblia e não encontrar maquiagem nos catálogos de produtos cosméticos. Deus está chamando jovens para serem maduros e fiéis a Deus, tão certo como a bússola é ao polo. Ellen White continua dizendo: os homens daquela geração zombaram da loucura daquele que não procurara juntar ouro ou prata, ou adquirir posses nesse mundo, porque o coração de Enoque estava nos tesouros eternos. Ele estimava a cidade celestial. Seu espírito, seu coração, sua conversação eram sobre as coisas do céu. Quanto maior era a iniquidade existente, mais ardente era o anelo pelo lar de Deus. Enquanto se encontrava na terra, habitou pela fé no reino da luz. Está na hora da gente se consagrar. Está na hora da gente se preparar. Está na hora da gente servir a Deus de todo o nosso coração. Sabe? Está na hora da gente ser bênção na vida de outras pessoas. Está na hora de sermos Enoque, numa geração onde Satanás está tentando levantar Lameques nas escolas, nas salas de cinema, nas frentes dos computadores, nas redes sociais. O pior é que Satanás também está recrutando Lameque dentro da igreja. E tem gente sendo Lameque quando deveria ser Enoque. Tem gente que está tentando buscar status, inclusive dentro da igreja. Não porque quer ser igual a Cristo, mas porque só quer status mesmo. Eu quero te fazer um convite hoje. A aceitar um desafio. De ser alguém tão fiel a Deus, que as pessoas consigam ver em mim você Cristo. De ser tão fiel a Deus a ponto de Satanás não poder dizer que tem alguma coisa dele no teu computador, no teu WhatsApp, no teu celular, no teu namoro, na tua casa, no teu relacionamento.
Porque no tempo de gente como Lameque, eu quero ser como Enoque. Num tempo onde a gente vive buscando tão somente glórias para a gente mesmo, Deus está chamando você para ser Enoque. Ellen White termina o capítulo do Patriarcas e Profetas dizendo: em meio de um mundo condenado à destruição por sua iniquidade, viveu Enoque com uma vida de tão íntima comunhão com Deus, que não lhe foi permitido cair sob o poder da morte. O caráter piedoso desse profeta representa o estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados da terra por ocasião do segundo advento de Cristo. Deus quer ver a sua igreja cheia de Enoques, não de Lameque. Deus quer ver a sua igreja preparada quando Ele estiver pronto para voltar. Deus quer ver a sua igreja pronta. Eu quero ver uma igreja que Deus sinta tanta saudade do seu povo, que Ele chega para Deus e diga assim: Pai, eu preciso ir logo buscar o meu povo, porque eu já não aguento mais de saudade deles. Jesus precisa ver um povo que tem tanta intimidade com Ele, que as pessoas vejam em mim não o meu rosto, mas o rosto de Cristo. Eu te convido a fazer isso. Eu te convido a ser Enoque numa geração cheia de Lameques. Eu te convido a ser a diferença, sabe? A gente está começando o mês de julho, né? A gente está na metade do mês de julho, o mês aí do jovem adventista, onde a gente tenta fazer um monte de ação legal, como Caleb e tal. E isso é fantástico, eu sou apaixonado por isso. Ontem a gente estava aqui, visitando os afastados, cantando música e tal. Isso é fantástico, mas amigo, não adianta ser só isso. Deus precisa levantar Enoques no meio de uma geração cheia de Lameque. Se fosse escrita uma Bíblia hoje, e você tivesse a oportunidade de ter o seu nome na Bíblia, será que você teria o seu nome escrito na linhagem de Lameque ou de Enoque? Será que você seria lembrado como Lameque? Ou seria lembrado como Enoque? Eu quero te fazer esse convite nessa manhã, a ser Enoque, uma geração repleta de Lameques, de homens e mulheres que não querem ouvir da palavra de Deus, mas de jovens cheios do poder do Espírito Santo. E repito, sabe manusear muito mais uma Bíblia do que o controle de uma TV, de um videogame, de um computador. Jovens, adultos, idosos, homens e mulheres, segundo o coração de Deus. O papai vai sentir tanta saudade. Ele vai dizer: vai lá, filhinho, busca logo o meu povo, porque eu já não suporto mais ficar longe deles. Deus está chamando você para ser Enoque no mundo cheio de Lameques. Ismael vai cantar uma última música. E enquanto ele canta essa música, eu quero te convidar a fazer esse desafio, Enoque, sabe? Antigamente, nas campais, nos retiros, nos cultos jovens, quando a gente pregava assim, aí sempre via um pastor ou outro que dizia assim: escuta o teu celular, tudo aquilo que te afasta de Deus. CDs na tua casa. Hoje a gente não tem mais CD, né? Teria que excluir o Spotify do celular. Vídeos. Eu poderia fazer esse mesmo apelo aqui, mas você já está cansado de ouvir esse apelo. Eu quero te convidar para ser Enoque, a andar com Deus, a ser fiel a Ele, a representar Cristo aqui na terra, a ser reflexo dele.
Topa ser Enoque no meio de uma geração cheia de Lameque? Se esse é teu desejo, enquanto Ismael canta, faça essa entrega aí na tua casa. Confia nele. Ele vai mudar a tua vida. Seus olhos a Deus, não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê a sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos, que sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê a sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê a sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Paizinho, a luta nesse mundo, nessa geração que a gente vive não é fácil, Pai.
Mas o Senhor nos convida a sermos como Enoque, numa geração repleta de Lameques. Deus nos convida a sermos fiéis, inabaláveis, firmes, prudentes, maduros e espirituais, homens e mulheres que são semelhantes a Cristo, Pai. A gente está cansado de viver nesse mundo. A gente está cansado de ficar isolado. A gente está cansado de tanta coisa, Pai. E a solução para esse mundo, vamos ser sinceros, não é o surgimento de uma vacina. A solução para esse mundo não é a exterminação de qualquer praga, a melhora nas bolsas de valores. Não. A solução para esse mundo é ver Jesus voltar. Mas para isso, a gente precisa ser como Enoque. Andar com Deus a ponto de sentir tanta saudade de nós que Ele volte logo para nos buscar. Nos ajuda a ser fiéis a Ti, Papai. Nos ajuda a sermos inteiramente e completamente Teus. Nos entregamos nas Tuas mãos. Faz em nós o Teu querer. É o que eu te peço. Pai, que esse sábado seja um sábado de transformação, de mudança de vida, de um jovem, de uma jovem, de um homem, de uma mulher que está permitindo nesse momento o Espírito Santo entrar na sua vida para fazer morada e fazer a diferença. Paizinho, habita em nós e nos eleva a uma maturidade a tal ponto de sermos vistos e reconhecidos como um contigo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.